Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 20 ao 26. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolariza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procure reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, e o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta um chamado radical. Nossa justiça deve superar a dos mestres da lei e dos fariseus. Mas o que isso significa? Jesus não fala apenas de cumprir regras ou evitar grandes pecados. Ele nos convida a uma justiça mais profunda, aquela que nasce do coração transformado. Não matarás. Esse era o mandamento conhecido. Mas Jesus vai além. Não basta evitar o ato extremo. É preciso arrancar pela raiz todo o sentimento de ódio, raiva e desprezo. A cólera, as palavras ofensivas, os julgamentos precipitados, tudo isso já fere a dignidade do próximo. Jesus nos ensina que a morte começa nos pequenos atos de rejeição. E ele nos mostra o caminho para evitar essa armadilha, a reconciliação. Se estiveres levando tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vá primeiro reconciliar-te. Notemos, Jesus não diz se tu tiveres algo contra teu irmão, mas se teu irmão tiver algo contra ti. Isso significa que a reconciliação deve partir de nós, mesmo que o erro tenha sido do outro. O orgulho deve dar lugar à humildade. Reconciliar-se não é fácil. Realmente é muito difícil. Preferimos justificar nossas mágoas, alimentar os ressentimentos e evitar os diálogos difíceis. Mas a fé verdadeira exige coragem. Como podemos nos apresentar a Deus se nosso coração ainda está em guerra com nossos irmãos? Jesus reforça essa urgência ao dizer: procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. A vida é esse caminho, irmãos. Não sabemos quando nossa jogada terminará. E chegar diante de Deus com um coração endurecido é um risco que não podemos correr. A prisão de que ele fala não é apenas uma realidade terrena, é um símbolo do peso que carregamos quando nos recusamos a perdoar. Portanto, sejamos mais justos do que os fariseus, que a nossa fé não seja apenas externa, mas fruto de uma conversão verdadeira. Antes de apresentarmos nossa oferta no altar, perguntemo-nos: há alguém que precisa do nosso perdão? Ainda que ele esteja errado conosco? Estamos presos a ressentimentos que nos impedem de amar verdadeiramente? Que possamos viver a justiça que nos transforma, que liberta e que nos conduz ao reino dos céus. Quem me acompanhou durante todo o terço hoje pôde perceber que Jesus sendo crucificado, chicoteado, eu não canso de repetir isso porque realmente é o que me salvou. Jesus passando por todos os tormentos, ele ainda rogava por aqueles que estavam crucificando ele na cruz. E hoje, no mundo de hoje, vamos analisar friamente quantos irmãos estão distantes um do outro por conta de Lula, por conta de Bolsonaro, por conta de política, por conta de futebol, por conta de achar que é isso, por conta de achar que é aquilo, e estão esquecendo Jesus Cristo, estão deixando Jesus Cristo de lado, estão deixando a verdadeira misericórdia, o verdadeiro amor de lado, usando o verdadeiro amor de Jesus para se colocar em contradisposição do outro. Claro que nós devemos negar o mundo. Claro que o aborto é contra Deus. E ir contra Deus, isso para nós não importa. O aborto, as ideologias de gênero, tudo isso que está no mundo é contra Deus. E é contra isso que nós lutamos. Mas nós não devemos, por lutar contra isso, ferir o irmão. Ou guerrear contra o irmão. Isso não é de Jesus. O que Jesus fez quando Pilatos, tendo a chance de salvá-lo, perguntando para ele o que ele era, ou quem ele era, se ele era realmente um rei, Jesus diz: o meu reino não é dessa terra.
Então, se nós, como cristãos, se nós, como verdadeiros seguidores de Cristo, o que nós queremos dessa terra? Nós temos que evitar a morte, sim, e nós não o fazemos. Nós não estamos evitando a morte, mas não é evitar a morte crucificando o seu irmão, independente se ele segue a fé ou não. E a partir do momento que ele ataca a fé, como tem atacado aí vários e vários, tem atacado o Frei Gilson, gente, é fácil entender, porque eles nos perseguem. Jesus Cristo disse isso. Se o mundo vos odeia, é porque odiou também a mim. Mas nem por isso o Frei Gilson está lá atacando quem o atacou. O Frei Gilson continua rezando a noite inteira, durante 4 horas da manhã até as 6 da manhã, rezando e meditando o Santo Rosário. E parabéns para quem consegue acordar e está acompanhando ele. É isso que nós devemos fazer. Aí eu vejo vários perfis católicos atacando a esquerda, a extrema esquerda, como se isso fosse louvável, quando na verdade não é. Se defender é louvável, tá certo, tem que se defender e colocar os pingos nos is, mas atacar a outro irmão porque ele pensa diferente, isso não é de Jesus. É isso que eu tenho crido, é isso que eu tenho aprendido em todos os meus estudos. Jesus, se alguém, vamos pôr uma cena aqui, vamos supor que um extrema esquerda invada lá o estúdio do Frei Gilson, faça uma catástrofe lá, Deus o livre guarde, mas aconteça isso, qual é o nosso papel? O que Jesus faria? É essa pergunta que nós temos que fazer. Se isso acontecesse, se essa cena hipotética acontecesse, o que vocês acham que o Frei faria? Você acha que o Frei atacaria essa pessoa? Você acha que o Frei devolveria os golpes e as pancadas a essa pessoa? Eu acredito que não. Porque se tem alguém que é próximo de Jesus, é essas pessoas que acordam 4 horas da manhã para rezar. São pessoas que acordam de madrugada antes de ir trabalhar e vão rezar e se colocar na presença de Deus. Por mais que ainda não entendam perfeitamente o que é fazer a vontade de Deus, por mais que ainda não entendam perfeitamente o que é seguir a Jesus, mas isso é louvável. Mas a partir do momento que você usa isso para dizer que você é mais santo do que outra pessoa, aí eu acho que você perdeu a conexão com Deus. Então, irmãos, é como o Evangelho de hoje diz, que nós possamos perdoar aqueles que nos magoaram, que muitas vezes erraram conosco, que muitas vezes pisaram em cima de nós. E se você acha que você não consegue fazer isso, se você acha que é demais para você, olhe para a cruz. Olhe para a imagem que está no seu celular agora, tem uma cruz com Jesus crucificado. E o que ele fez sendo pregado ali? Ele perdoou. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E você acha que alguém que não tem fé, alguém que é de extrema esquerda, ele sabe o que está dizendo, ele sabe o que está fazendo? Não que nós saibamos o que nós estamos fazendo, mas Deus sabe o que está fazendo. É esse o ponto. E o nosso papel, o que Jesus nos pede, o que Jesus implora pra gente quase, é que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Se Jesus foi ao extremo amando um romano que estava crucificando as suas mãos numa cruz, quem somos nós para não amarmos aquele irmão que não entende nada de fé? Sabe o que vai acabar com essa polarização que tem no Brasil e no mundo? Sabe o que vai destruir isso e o que vai nos unir novamente? Eu acho que só quando alguém for crucificado de novo e essa pessoa na cruz olhar para eles e dizer: vocês não sabem o que fazem, Pai, perdoa-lhes. Eu acho que é só isso que falta acontecer para que nós abramos o nosso coração e deixamos a soberba, o orgulho, a inveja, a raiva, o ódio, tudo de lado. Só que isso, meu irmão, o fato mais impressionante é que isso já aconteceu. E ainda assim estamos separados, ainda assim estamos continuando brigando, por contas e motivos que não tem nada a ver com Jesus. A extrema esquerda é falha, a extrema direita é falha, nós somos falhos e isso dói, cara. Isso dói olhar o mundo do jeito que tá. E depois que eu me converti eu pude ver isso. Eu pude sentir isso e parece que Deus me mostrou, falou: o que está acontecendo? Eu prego o amor e estão pregando o ódio. Eu prego a união e estão pregando a divisão. Tá indo tudo ao contrário. E aí você vê o movimento da Igreja Católica buscando a união e dentro da Igreja Católica um separando o outro do outro e assim por diante. É triste de ver, mas não percamos a esperança. Eu costumo dizer que nós não buscamos a esperança ou a recompensa nessa terra e está certo. Talvez eu não veja essa união acontecer, talvez eu não veja a extrema esquerda e a extrema direita deixando os viés políticos de lado para abraçar a Jesus Cristo, talvez eu não veja. Mas a minha recompensa eu não quero aqui, eu quero lá. Então se de alguma forma a minha vida, a minha simples vida, a vida insignificante que eu tenho, a pessoa que eu sou, sirva para salvar uma alma, para colocar uma alma no caminho de Jesus, se através do que Jesus fez na minha vida, isso te salvar, isso te colocar no caminho de Deus, a minha recompensa é essa.
Eu não busco recompensa material. Tem dias que eu estou aqui na live, tem 200, 300 pessoas. Tem dia que tem uma pessoa e eu tento rezar com o mesmo fervor porque eu não quero seguidor no meu canal. Eu não quero alguém que me siga porque, olha que bonitinho, tá rezando. Não, eu quero que você siga Jesus. Se você reza comigo ou não, se você reza com outro canal, isso pra mim não importa. O importante é que você reze. É essa a intenção de todo católico que abre um canal. Agora, se um católico abre um canal para atacar alguém que está o atacando, difamar alguém, mesmo que seja verdade, difamar alguém que não compactua com as mesmas ideias, para mim, essa pessoa não é católica. Me desculpa ser sincero, mas não é. Católico é ser pregado numa cruz e perdoar. Católico é amar ao extremo, como Jesus fez. E você acha que Jesus amou só a direita hoje? Porque a direita tomou conta do cristianismo, né? A direita usa o cristão como se nós somos cristãos e por isso somos de direita. Quando não. Sabe, quando nós devemos ser cristão e não de direita ou de esquerda, devemos ser cristão. Isso não tem lado, cristão é a união, cristão é o centro, não tem lados. Ser cristão é indiferente se você é de direita ou de esquerda. Ser cristão é uma coisa totalmente separada do mundo. E se você não pensa assim, tá na hora de você se aprofundar na palavra de Deus. Se aprofunde na história da igreja, você vai ver o quanto é libertador. E todos esses pensamentos que você tem hoje de, nossa, isso aqui tá errado, isso aqui, olha o que o mundo tá fazendo. Gente, vocês estão olhando muito pro mundo. Será que vocês não percebem que vocês estão dando valor muito ao mundo, quando nós devemos dar valor às coisas do alto, a buscar as coisas do alto, independente do que aqui nos aconteça? Se aqui nos acontecer o pior, damos graças a Deus, porque isso é a vontade de Deus. Ser cristão é isso. Ser cristão não é atacar o outro e dizer que você está certo e o outro está errado. Ser cristão é ser o último, servir. Não é isso que Jesus diz? Desculpa a exaustão não, né? Eu me exaltar. Mas é que tá demais, cara. Eu me desvinculei de redes sociais, eu saí de canais, de coisas que antigamente eu tinha antes da minha conversão. Isso foi libertador. Mas ainda assim, quando você vai, sabe, zapeando a sua rede social, vendo alguns vídeos, ainda aparecem cristãos brigando com pessoas do mundo. Quando na verdade o mundo tem que nos perseguir e nós temos que dar glória a Deus. Enquanto os cristãos, católicos, evangélicos não perceberem o quanto estão errados em brigar com o mundo, em querer mudar o mundo, Jesus não veio mudar o mundo, ele veio salvar. Enquanto nós cristãos estivermos lutando por coisas terrenas aqui, por coisas da terra, nada vai mudar. Porque ao brigarmos por coisas da terra, estamos colocando as nossas vontades, os nossos prazeres, os nossos luxos à frente da vontade de Deus. É isso hoje que eu tinha para falar e talvez eu até me alonguei um pouco, mas que nós possamos, aqueles que estão me ouvindo, aqueles que vão ouvir essa homilia mais tarde, que vocês possam, irmãos, buscarem as coisas do alto, perdoar aquele que te magoou, mesmo que o erro seja do outro. E se você errou, então nem se fale, vá lá e se reconcilie com o seu irmão. Mas perdoe, abra o coração para Jesus. Você não está abrindo o coração para o seu irmão, você não está dando outra chance dele te magoar, você não está confiando novamente nele para ele pisar em você. Você está confiando em Jesus, você está se entregando para Jesus. Independente do que lhe acontecer, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que essa sexta-feira, não esqueçam do jejum, estamos na quaresma, mas que essa sexta-feira seja repleta da presença de Deus na sua vida, para que você possa deixar essas correntes mundanas, essas brigas por política, essas brigas por querer estar certo de lado e ame somente a Jesus. Sirva a Jesus, se acorrente a Jesus se for o caso, mas abandone as coisas do mundo. Abandone as coisas do mundo. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.